Boa noite a todos, juntos mais uma vez para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, estudos que realizamos às terças, quartas e quintas, durante 30 minutos. Bom, nós estamos finalizando praticamente o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Acredito que hoje nós o finalizaremos, né? Nós iniciamos na quinta-feira passada a temática Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, então hoje nós vamos continuar ainda nesse subtítulo a partir da questão 553. Bom, vamos lá. Kardec pergunta: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Então ele quer dizer se tem alguma eficácia, né? Fórmulas e práticas específicas em relação a esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Mas dentro dessa temática que ele está abordando agora, quer dizer, há um poder oculto nestas práticas, né, nestes sinais, respondem os espíritos. O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Então, já aí os espíritos batem pesado, né? Dizem que se aquele que vende, vamos dizer assim, né, ou que prega a utilização de práticas e rituais de boa fé, ele de antemão sabe que aquilo nenhum valor tem. E aqueles que as vendem sabendo que não há um efeito específico, merecem castigo, segundo o que os espíritos dizem. Mas eles não param por aqui. Dizem eles ainda: todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, nós viemos aqui estudando no Livro dos Espíritos, e aqueles que também se dignam a ler outros expoentes da doutrina espírita, ou mesmo do espiritualismo, já perceberam a força que o nosso pensamento tem. Na verdade, nós temos uma pálida noção, segundo o que os próprios espíritos nos dizem, né? Nós não sabemos ainda utilizar esse potencial que temos ao nosso dispor. Talvez somente com a maturidade o espírito vá se conscientizando do seu poder mental e de como melhor utilizá-lo, como direcioná-lo efetivamente, né? Nós somos ainda imaturos. Vamos dizer assim que nós ainda estamos num estágio bastante inconstante, no qual os nossos pensamentos refletem essa inconstância. Ora estamos bem, ora não, ora temos equilíbrio, ora não, ora queremos o bem, ora queremos o mal, né? Ora amamos, ora odiamos. Então ainda é essa característica da humanidade em que nós estagiamos, né? Somente a maturidade do espírito, a sua maior união com a espiritualidade benfazeja, a sua união com o pensamento crístico e com o Pai, é que irá realizar em nós essa conquista de tudo que nós podemos fazer através do nosso simples pensar. É a nossa força mental. Então, aqui eles são muito claros. Muitas vezes o homem acha que há um poder específico num ritual, num objeto, num talismã. Ele pensa que acha, ou ele se engana, e assim pensa, né? E os espíritos aqui foram categóricos. Não há poder nenhum numa determinada ritualística, numa fórmula, num objeto específico. Os espíritos são atraídos pelos espíritos. É a força do pensamento que atrai e que repulsa. Vamos seguir. Na linha A dessa mesma questão 553, Kardec pergunta: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Então, Kardec quer saber.
né? Então, vocês estão falando que não tem objetivo nenhum, não tem poder nenhum, mas por que alguns espíritos ensinam fórmulas, né? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Eu ainda acrescento aqui que muitas vezes, no trato com a espiritualidade, quando se pede determinados tipos de auxílio, principalmente quando esse pedir envolve uma troca financeira. Quando você vai até um médium, ou um que se diz feiticeiro, né? E você solicita que ele lhe preste um serviço. Muitas vezes a espiritualidade, quando ela ali está presente, porque há também médiuns fajutos, mas supondo que aquele que você procure tenha efetivamente uma faculdade mediúnica. Esse tipo de comércio existente vai abranger uma linha de espíritos desencarnados, sintonizados com a prática comercial, com aqueles serviços que são solicitados e oferecidos. E, efetivamente, estes espíritos não são evoluídos. São espíritos de médio para inferior evolução. Então, muitas vezes, mesmo os espíritos se enganam acreditando que estas fórmulas têm alguma validade. Nós não podemos nos esquecer de tudo que estudamos até aqui, no sentido de que, ao desencarnar, o espírito não adquire conhecimento de toda a verdade. Ao desencarnar, o espírito permanece com as informações que possuía. E adquire novas informações desde que as busque no plano espiritual. Então, em zonas inferiores espirituais, nós não vamos ter grandes ensinamentos da luz sendo ministrados, nós vamos ter ensinamentos medíocres, muitas vezes preconceituosos, tendenciais. Então, a realidade é que muitas vezes os próprios espíritos que prestam esse tipo de auxílio, esse tipo de consulta e que dão essas receitas, são espíritos que, por sua vez, estão distantes ainda de um grau evolutivo mais alto. Então, também eles podem estar enganados. Aliás, também eles estão enganados. A desencarnação não impõe saltos ao espírito. E assim como no plano material, também nos planos espirituais, onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, aqueles que queiram acreditar, mesmo após o seu desencarne, em práticas ritualísticas, eles vão continuar acreditando nisso, até que o momento chegue no campo da sua própria evolução, em que ele se depare com novos conhecimentos, novas experiências, novas oportunidades para que ele reveja o seu modo de pensar e de crer. Então é tudo muito natural, é tudo muito normal, quando nós estamos analisando esta influência que os espíritos exercem sobre nós. Bons espíritos, espíritos elevados, trarão luz, mensagens dignas, de alta moral, e não raro de simplicidade, harmonia e amor. Enquanto que espíritos, ainda imperfeitos, trarão muitas vezes mensagens preconceituosas, receitas ritualísticas e assim adiante. Bom, questão 554. Pergunta Kardec. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança
visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração. Então, Kardec quer dizer assim, então tá, vocês estão dizendo que o objeto ele não tem poder por si só, mas pode ser que alguém, confiando no poder que aquele objeto tem, direcione a sua força mental e ele tenha êxito naquilo que ele está pleiteando, não por conta do objeto, mas porque a confiança que ele deposita no objeto é tão grande que ele movimenta a sua própria força mental. É o que pergunta Kardec. E eles respondem: é verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarneiros. Então, vamos entender a resposta dos espíritos. Primeiro, eles dizem que realmente o que vale é a intenção, né? Então, se eu me faço utilizar de um talismã ou de uma reza, né, decorada, seguindo um modelo ritualístico, mas a minha fé é sincera e o meu desejo de fazer o bem a determinada pessoa é sincero, é poderoso, eu muitas vezes vou obter o êxito no campo do auxílio que os benfeitores podem realizar, não por conta do talismã e nem da prece decorada ou ritualista, mas por conta do meu sentimento puro, do meu sincero desejo de auxiliar. Mas Kardec diz aqui algo interessante. Kardec não, os espíritos. Eles dizem que, geralmente, a pessoa que usa de um talismã ou de algum ritual, ela já apresenta um determinado, eles chamam aqui, uma inferioridade e uma fraqueza de ideias, no sentido de que essa pessoa ainda está apegada a algo que tem um significado material. Então, isso já lhe caracteriza uma imaturidade espiritual, vamos dizer assim. O que não quer dizer ausência de bondade. Então, que muitas vezes são pessoas que nós poderíamos classificar no campo do bem como inocentes por demais, né? Que conhecem muito pouco dos campos infinitos de esclarecimentos da vida espiritual. São almas bondosas, mas ainda muito inocentes, e que justamente se confiam à ritualística e a um talismã ou a um objeto específico. E diz ainda os espíritos que não raro, por mais que seja um pensamento não maléfico, ele tem algo muitas vezes ligado à vontade material, porque é da característica da pessoa que está pedindo. Então, essa alma que pode ter bondade, que pode ter de inocência, e que faz uso de um ritual, de um talismã, em geral, segundo o que os espíritos estão dizendo, ela vai estar pedindo alguma benesse ligada ao plano material, e não ao campo moral. É uma característica, é uma análise que os espíritos estão fazendo. Nós precisamos lembrar, mais uma vez, que eles estão generalizando. Existem exceções? Existem. Mas é preciso que nós tenhamos este olhar, nós que estamos estudando a doutrina espírita, quando os espíritos estão nos esclarecendo que não é necessário o objeto, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos. Nós estamos vivendo, desde o início da pandemia, uma situação excepcional. Eu ouvi isso, não me recordo de quem. Acho que foi do Paulo César Frutuoso, em uma de suas palestras. Ele diz assim: nunca se orou tanto, apesar dos templos estarem fechados. Então, agora, nós até estamos vendo a reabertura gradativa de algumas casas religiosas.
o que eu particularmente sou favorável. Mas houve um aprendizado durante essa pandemia, porque no instante em que as casas religiosas fecharam, os templos budistas, as igrejas católicas, né, as igrejas protestantes evangélicas, as casas espíritas, no momento em que todos estavam fechados e que nós precisávamos muito deste auxílio espiritual, nós aprendemos a orar nas nossas casas, com as nossas famílias ou solitariamente, individualmente, fechados no nosso quarto íntimo, e elevando os nossos pensamentos a Deus. Então foi um aprendizado. Aprendizado de que nós não necessitamos do templo, não necessitamos das casas. Então você quer dizer, Cristiane, que mesmo depois de reaberto a gente não precisa voltar para a casa espírita? Eu estou dizendo isso. Você não precisa voltar. Mas se você quiser voltar, você será sempre muito bem-vindo. Porque a verdade é que nós estamos sendo chamados a viver tudo aquilo que temos aprendido em décadas, em séculos, no dia a dia. A casa espírita, o templo budista, as igrejas, elas são muito importantes nas nossas vidas, como ferramentas auxiliares para que nós obtenhamos força de mais alto, para a continuidade das tarefas. Mas essa força de mais alto jorra a todo instante, sempre que com ela conectemos, em qualquer lugar. Então a casa espírita, no nosso caso espíritas, estamos falando, ela é importante porque nós adoramos estar com os amigos, encarnados e desencarnados. Nós gostamos de trocar palavras de amizade, de sinceridade, de bom humor. Gostamos dos abraços, do convívio, ele é sempre salutar. Nós não fomos feitos para nos isolarmos, mas este aprendizado durante a pandemia tem sido importantíssimo, porque nós estamos sendo chamados a nos mantermos em equilíbrio, mesmo com a casa espírita fechada, mesmo com as igrejas fechadas, os templos fechados. O convite foi do aprendizado de elevar o pensamento em qualquer hora, em qualquer lugar. Então também é similar a isso que os espíritos estão nos falando. Então, nós não precisamos de um objeto, nós não precisamos de uma oração ritualística ou de nenhuma outra forma ritual para obter algo da espiritualidade benfeitora. Nós não precisamos nem mesmo comparecer à casa espírita para sermos beneficiados pelas forças que os benfeitores dispõem. Nós não precisamos estar na casa espírita para tomar passe. Porque o passe nada mais é do que uma transmissão de energia entre, muitas vezes, a espiritualidade e nós que estamos encarnados. É claro que o médium passista também contribui de boamente com parcela da sua energia. Mas o socorro que buscamos também pode nos ser ministrado pelos benfeitores, pelos amigos espirituais. Nada que breves instantes de oração sincera não possam realizar por nós. Pensemos sobre isso. Dentro desse capítulo que nós estamos estudando, né? Vamos trazer os conceitos que os espíritos estão nos apresentando sobre poder oculto, sobre talismãs, sobre feiticeiros, para o aprendizado na vida prática que nós temos tido. Muitas vezes, no campo mais difícil, né? Porque eu tenho certeza que todos estamos sentindo falta da casa material espírita. Falta do contato efetivo entre nós encarnados, né? Principalmente os médiuns, né? Falta da atividade mediúnica. Mas olha só, eu tenho aprendido que nós estamos trabalhando muito durante o nosso desdobramento, durante o sono físico, desde que estejamos aptos e disponíveis
ao serviço de Jesus e da espiritualidade fraterna. Então, muitas vezes você começa a perceber que a casa espírita é quase como uma muleta. Eu só tento equilibrar meus pensamentos porque eu estou indo na casa espírita. E aí tira a casa espírita, os meus pensamentos se desequilibram. Não. Não é isso. Nós estamos vivendo o início da maturidade do espírito. Nosso mundo está transitando de provas e de expiações para a regeneração. E como futuros habitantes, quiçá, de um mundo de regeneração, nós teremos que demonstrar maior equilíbrio e maturidade. Não podemos colocar o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, a nossa harmonia em algo material. Seja um talismã, seja uma prece, que eu tenho que repetir, ou mesmo uma casa de orações. Eu tenho que ser meu templo. O meu pensamento e a minha mente devem se conectar ao Senhor, sempre. Mas vamos continuar. Na questão 555, Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Paulo César Frutuoso, ele dá um exemplo muito prático, né? Diz ele que antes de entrar numa cirurgia, quando ele vai fazer a acepção das suas mãos e antebraços, né? Ele passa, né, antes do centro cirúrgico, ele passa a mão na frente de um sensor e a água vem e o sabão vem, né? Outro sensor, sem que ele precisa abrir torneira nenhuma. Nós entendemos, porque já conhecemos essa tecnologia. Mas se ele estivesse fazendo isso na frente de uma criança muito pequena, ou na frente de algum povo que ainda não tivesse tido contato com esse tipo de tecnologia, por exemplo, os silvícolas, mas que não tivessem tido contato com tecnologia, ele seria um feiticeiro. Então é mais ou menos isso que os espíritos estão falando. Então essas pessoas que se chamam feiticeiros, né, eles se autodenominam, né, então a princípio estão fora do que nós conhecemos como doutrina espírita, e em geral estes que adotam essa nomenclatura comercializam seus poderes. Esta é uma realidade, vamos falar claramente. Né? São pessoas que têm uma força magnética significativa e a dupla vista muitas vezes. E justamente porque tem esta faculdade, esta sensibilidade, que não é corriqueira ainda na média da população, eles se caracterizam como diferentes, como poderosos, né? Como capacitados para resolver problemas, questões complexas, né? E vendem, então, né, a sua consulta como feiticeiros. Mas a doutrina espírita estuda a contento tanto esse exercício da força magnética, dizendo que todos possuímos, é o poder da vibração, é aquilo que exalamos, os nossos pensamentos, é a energia que nós todos exudamos, né? Mesmo que inconscientemente. E em determinadas pessoas, essa força magnética é potencialmente mais forte. É uma característica sua. Nós vamos ver isso, por exemplo, em médiums que trabalham dentro da doutrina espírita com a cura. Nós vamos ver uma força excepcional, por exemplo, nos médiums de fenômenos físicos, principalmente aqueles que eram os responsáveis pelos fenômenos de materialização, entre outras questões, entre outros fenômenos, né, dentro da mediunidade de efeitos físicos. Então, não há nada sobrenatural. São características estudadas hoje pela doutrina espírita, mas que amanhã a própria ciência estará acessando os seus fundamentos, as suas leis, os princípios químicos e físicos, né? Quando a ciência possibilitar-se
avançar um pouco mais nos seus estudos e experiências, além do campo material mais denso. E aqui nessa questão, Kardec faz um comentário muito interessante, dizendo: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então aí ele finaliza. Tá? Questão 556, pergunta Kardec. E aí finalizando esse tópico. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também nas narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bom, então aqui em resumo é o seguinte: os médiums que trabalham com a cura, se neles o sentimento realmente é bondoso e há um ardente desejo de fazer o bem, os bons espíritos os auxiliam. E unindo, digamos assim, a força magnética do médium com a força espiritual dos espíritos benfeitores e mais os fluidos que a natureza disponibiliza para a harmonia, a cura, o equilíbrio, é possível se auxiliar as pessoas encarnadas, obtendo até mesmo a cura das doenças. No entanto, aí é preciso muito cuidado, para que se não fantasie demais, é preciso ter cuidado com os relatos, né? Que muitas vezes tendem ao absurdo, então a gente precisa separar o que é real e o que é crendice, vamos dizer assim, né? Imaginação, que as pessoas acham como sendo sobrenatural. Então nós devemos nos tomar cuidado com as descrições exageradas, entre outras coisas. Bom, e aí Kardec apresenta uma única questão dentro do tópico bênçãos e maldições, finalizando aqui esse capítulo 9, a semana que vem a gente começa o capítulo 10. Pergunta Kardec nessa única questão: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Então, a gente estava vendo que o objeto, o ritual, não tem valor. O que tem valor é o pensamento, o direcionamento da sua força magnética, né? Do seu pedido de auxílio, né? É isso que vale. Então, o Kardec quer saber aqui se então, dentro desse conceito que eles apresentam, a força do pensamento, se bênçãos e maldições, né, são efetivos para aqueles sobre o qual são lançados. Olha que, como Kardec é perspicaz. E aí os espíritos respondem a ele: Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Então, olha, cuidado com aquilo, com a maldição que você profere, vamos dizer assim, porque se ela for injusta, é você que está errando. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Então é muito interessante isso que os espíritos dizem, né? Quer dizer, a maldição, geralmente,
ela é direcionada a título de palavras ou pensamentos para o mal, para aquele que errou. E ela pode, momentaneamente, ser eficaz, desde que aquele para o qual ela foi dirigida sintonize. Se ele é mal, ele há de sintonizar com o mal que você lhe deseja. Então, e por outro lado, a bênção, se a pessoa realmente merece receber a bênção, ela haverá de sintonizar, né, com as suas energias que lhe foram enviadas para o bem, e então o bem também fará temporariamente, trará harmonia, né, trará o equilíbrio. Mas é importante lembrar, se você amaldiçoa injustamente, você adquire um débito. Lembram-se quando nós falávamos de pensamento, as energias que emitimos através dele, dos nossos sentimentos, das nossas ações, que são aquilo que nos caracteriza como espírito imortal? Pois bem, eu já falei isso aqui outras vezes, e vocês vão se recordar, porque tem a ver com essa questão que nós estamos tratando. Nós respiramos a atmosfera espiritual que criamos. É inevitável que nós recebamos energias do ambiente, daqueles que conosco convivem, dos que nos odeiam, energias da própria espiritualidade, benfazejas e malfazejas. Nós recebemos todas. Mas também é uma realidade que nós, com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, criamos o tempo todo uma atmosfera espiritual na qual respiramos. Cuidado, então. Muitas vezes o mal que nós desejamos é o mal que nós estamos respirando. É o mal que há de impregnar os nossos tecidos, a nossa mente, os nossos órgãos físicos. É por isso que é necessário perdoar. É por isso que é necessário prosseguir. É por isso que é necessário o exercício da humildade, da tolerância e do respeito. É por isso que Jesus nos ensina, aliás, nos convida a amar. Porque nós também somos o que criamos. Respiramos o que pensamos, sentimos e fazemos. Pensem nisso. Nós encerramos por aqui esse capítulo 9. E na quarta-feira, amanhã, às 7 horas, iniciamos o capítulo 10, que vai falar das ocupações e missões dos espíritos. Vejo vocês amanhã, às 7 horas, agradecendo a presença do Carlos, do Solimar, da Denise, da Maria Lúcia, a Fernanda, a Vita, o Rogério Cândido e de todos aqueles que nos acompanham os estudos em outros horários. Um abraço para vocês e aguardo todos amanhã às 7 horas. Até amanhã.